Tendências e orientações legais sobre formação de professores. Nos últimos anos, nós temos visto na literatura educacional um aumento nos estudos sobre a formação dos professores. Inclusive, esses estudos eles têm mudado um pouco o foco dos seus temas, incluindo mais os saberes e as práticas dos professores. Essa mudança no foco das pesquisas ela é reflexo das políticas que foram implementadas na década de 90, onde se propunha o redimensionamento da formação, tendo em vista a necessidade de se atender aos pressupostos da reforma do Estado. Nós sabemos que no Brasil, os cursos de licenciatura eles tiveram início na década de 30, nas antigas faculdades de filosofia. E esses cursos eles estavam estruturados no modelo conhecido como racionalidade técnica, onde as disciplinas de natureza pedagógica estavam sobrepostas às disciplinas específicas, que é o modelo que nós conhecemos por 3+1. Esse modelo de formação sofreu várias críticas, principalmente referentes à desarticulação entre a teoria e a prática, e a prática como um mero espaço de aplicação do conhecimento teórico. Então, surgiram algumas propostas, posteriormente, para superar o modelo da racionalidade técnica, como, por exemplo, a do professor como um profissional crítico e reflexivo. Segundo o Guedin, em 2007, essas propostas elas representam tendências contemporâneas na formação de professores no Brasil, e as mais conhecidas são as dos saberes, o professor reflexivo, professor pesquisador e as competências. Esse estudo é um estudo teórico, onde nós buscamos discutir sobre as tendências de formação de professores, considerando a sua origem, as suas características gerais e as principais críticas que foram a elas direcionadas. Nós pretendemos também fazer uma análise do parecer do Conselho Nacional de Educação de setembro de 2001, que propõe as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, já que esse documento é um documento referência para os cursos de licenciatura no Brasil. Na década de 90, esse documento legal ele veio como uma proposta de superação da racionalidade técnica. E autores como o Schoen, o Kenneth Zeichner, eles introduzem conceitos chaves que caracterizam as tendências contemporâneas na formação de professores. A tendência dos saberes docentes, ela chegou ao Brasil na década de 90, com o trabalho pioneiro do Tardif, Lessard e Larraillet. Nesses trabalhos, nós temos a noção de que os saberes docentes eles são plurais, e se discute a supremacia da experiência profissional, defendendo a produção de um conhecimento prático. Então, além do saber da experiência profissional, existem os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes experienciais, e quando o professor desenvolve o seu trabalho, ele mobiliza uma pluralidade de saberes, as práticas e a experiência da sua atuação profissional que condicionam as suas decisões no processo de ensino. As competências é uma outra tendência de formação. E o conceito de competências ele é um conceito polissêmico, mas de todos os autores que se referem à polissemia desse conceito, existe um denominador comum, que diz que as competências elas estão relacionadas ao conhecimento prático aplicado, ou seja, ao saber fazer. Então, as competências elas emergem quando, numa situação particular, o indivíduo ele consegue mobilizar vários conhecimentos prévios, selecioná-los e integrá-los de uma forma ajustada a uma situação em questão. O professor reflexivo é uma outra tendência que chegou no Brasil principalmente com a divulgação das ideias do Schoen. Se propõe nessa tendência a valorização da experiência, que é o conhecimento na ação e a reflexão na ação, propondo uma epistemologia da prática. Então,
os autores defendem que professor reflexivo é aquele que cria uma nova forma de compreender o problema e resolver as suas especificidades. A tendência do professor reflexivo ela sofreu algumas críticas, que principalmente se referem ao fato de não se considerar que a reflexão seja um processo coletivo, além de não deixarem claro o significado da teoria. Na década de 90, chegou ao Brasil as ideias do professor pesquisador, embora elas já existissem no exterior desde a década de 70, com o trabalho pioneiro de Stenhouse. Para ele, todo professor deveria considerar a sala de aula como um laboratório de pesquisa, onde o professor se tornaria um investigador da sua prática. No Brasil, autores como Pedro Demo, Marli André, Menga Ludwig defendem que a pesquisa seja um princípio formativo nos cursos de licenciatura e que ela pode possibilitar a formação do professor pesquisador o desenvolvimento profissional, já que o professor ele vai passar a ser um investigador da sua prática. No parecer setembro de 2001, nós vemos as tendências de formação de professores, especialmente a tendência dos saberes, onde eles trazem a noção de saberes disciplinares e a necessidade de se superar a natureza fragmentada com que os saberes se apresentam na educação básica, devendo ser articulado com outros saberes que são previstos numa mesma linha de organização curricular. As competências elas se fazem presentes nos princípios norteadores da reforma curricular da formação de professores. Existem algumas críticas nesse parecer em relação às competências, referentes a uma camuflagem, a uma suposta camuflagem do discurso tecnicista, onde o professor está caracterizado como um reprodutor de conhecimentos. Então, seria preciso tirar da teoria das competências o seu caráter tecnicista. O professor reflexivo também aparece nesse documento, principalmente quando se dá ênfase na necessidade do princípio da ação-reflexão, ação nortear a aprendizagem. A pesquisa também, referente à tendência do professor pesquisador, ela aparece nesse documento, com um destaque especial à formação do professor, além da reflexão e alguns procedimentos necessários para a investigação científica. Porém, a Marli André e alguns outros autores observam que se parece ter, apesar da boa intenção do documento, uma dicotomia entre a pesquisa acadêmica feita na universidade e a pesquisa feita pelo professor na educação básica. Nós concluímos que, diante de todas as críticas feitas ao modelo da racionalidade técnica, surgiram várias propostas para minimizar esses problemas, que deram origem às tendências na formação de professores. De modo geral, essas tendências elas buscam superar a dicotomia entre a teoria e prática característica da racionalidade técnica, a partir da valorização da experiência docente, da reflexão e do desenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa já durante a formação inicial. No Brasil, essas tendências trouxeram novas perspectivas para a formação de professores. Pelo menos no discurso político, se oportunizava, a partir dessas novas perspectivas, a valorização da carreira, a profissionalização e a melhoria na qualidade da educação. Nas diretrizes curriculares para professores da educação básica, que é o documento que norteia a formação de professores, ele serviu de base para a construção de outras regulamentações pertinentes às licenciaturas, as diretrizes curriculares específicas. Só que esse documento ele não deixa claras as bases teóricas que os fundamentos, o que leva a dificuldades na sua compreensão e, posteriormente, na efetivação dessas bases teóricas no processo formativo. Por isso, os documentos legais eles precisam ser melhor compreendidos e analisados, numa perspectiva que tem uma base científica. E uma proposta é o ciclo de políticas de Stephen Ball, que constitui uma referência teórica e metodológica de vários autores para análise de políticas educacionais.
Então, as tendências contemporâneas para a formação docente, elas trazem consigo conceitos fundamentais para que nós possamos repensar o processo formativo dos professores e, a partir daí, um redimensionamento das práticas formativas e educativas.